Chegamos à terceira camada da boneca russa. Se nas duas primeiras camadas a gente mergulhou no passado emocional do personagem, o cerne, que é a ferida original, e o subconsciente, que é o medo que ficou, agora é hora da gente entender como tudo isso se manifesta por fora. A terceira boneca é o temperamento, o que dá forma à personalidade do personagem. E é aqui que a gente entende como ele reage ao mundo, como ele lida com o medo, com o amor, com o conflito, com o inesperado. O temperamento é o conjunto dos instintos primitivos e das reações adaptadas que esse personagem desenvolveu ao longo da vida para sobreviver. São esses instintos que vão guiar ele até o começo da história. Enquanto o cerne mostra o que o feriu e o subconsciente mostra o que ele teme reviver, o temperamento mostra como ele aprendeu a se proteger. É o filtro emocional que define o tom de cada decisão, de cada resposta, de cada relação que ele constrói. E é aqui que o personagem começa de fato a ganhar vida. Agora que você já entendeu o papel do temperamento, vamos falar sobre como criar essa camada na prática. E aqui não existe um único caminho. Existem métodos mais simples e mais intuitivos e outros bem mais profundos e analíticos. Então eu vou te mostrar 3 formas de definir a personalidade do seu personagem, começando do mais fácil até o mais complexo. E o mais importante, você não precisa decorar todos eles. Escolha o que mais faz sentido para você e para o tipo de história que você está escrevendo. Os 4 temperamentos. O método mais simples e intuitivo que eu conheço. Então vamos começar por ele. O sistema mais clássico e fácil de aplicar. Ele é perfeito para quem quer entender rápido como o personagem reage emocionalmente e como ele lida com o ambiente. Os temperamentos vêm lá da antiguidade, mas continuam incrivelmente úteis na ficção, porque falam de comportamento humano puro. E o primeiro deles é o colérico, determinado, direto e impaciente. É o tipo de personagem que age. Ele odeia sentir que perdeu o controle e normalmente ele lidera ou entra em conflito com quem tenta controlar ele. O segundo é o sanguíneo. Ele é comunicativo, otimista, impulsivo. É aquele personagem que vive o presente. Ele é ótimo para criar movimento, mas também para gerar caos emocional, porque ele sente tudo muito rápido. E depois temos o melancólico, analítico, sensível e perfeccionista. Esse é o personagem que observa tudo, sente profundamente e costuma carregar o peso das próprias expectativas. Fleumático, ele é calmo, diplomático, adaptável. Ele evita conflitos, prefere estabilidade e às vezes demora para agir, mas quando ele age, ele é bem firme. E eu tenho um vídeo inteiro só sobre os 4 temperamentos e como usar cada um para criar personagens. Então fica comigo porque lá no final eu vou deixar para você o link para você assistir depois. Já o Eneagrama é um jeito de você ir mais fundo, de saber por que o personagem age como age. Ele traz 9 tipos de personalidade, cada um com um desejo central e um medo principal. Por exemplo, o tipo 1 quer ser justo e teme errar. O tipo 2 precisa ser amado e teme ser rejeitado. O tipo 3 busca sucesso e teme fracassar. O tipo 4 quer ser único e teme ser comum. O tipo 5 busca conhecimento e teme ser incapaz. O tipo 6 quer segurança e teme traição. O tipo 7 busca prazer e teme dor. O tipo 8 quer controle e teme vulnerabilidade. E o tipo 9 busca paz e teme conflito. E é um sistema incrível para quem gosta de trabalhar com camadas emocionais e conflito interno. E sim, eu também tenho um vídeo completo sobre o Eneagrama para escritores, mostrando exemplos de cada tipo de personagens famosos. MBTI. Por último, para quem gosta de detalhe e adora planejar cada traço, existe o MBTI, o Myers-Briggs Type Indicator. Ele divide as pessoas em 16 tipos de personalidade com base em 4 eixos: extroversão versus introversão, intuição versus sensação, pensamento versus sentimento e julgamento versus percepção. É um método mais técnico, mas também muito mais detalhado, e ele te ajuda a prever como diferentes personalidades se relacionam, porque ele mostra o que cada tipo valoriza e como toma decisões. E o melhor é que você pode testar de graça, e eu recomendo o site 16personalities.com/br, que tem uma interface super simples e traz perfis que você pode adaptar direto para o seu elenco de personagens.
Vou deixar o link aqui embaixo. Esses são os 4 caminhos que você pode usar para definir a personalidade do personagem, do mais simples ao mais complexo. Mas lembre-se, o método certo é aquele que você entende e que serve à história. O personagem existe para viver uma narrativa, não para preencher um teste. E agora vem a parte mais interessante, como essa camada se molda às 2 anteriores. Lembra? A primeira delas, a camada do cerne, é a ferida. A segunda, o subconsciente, que é o medo que nasceu dessa ferida. E o temperamento é o comportamento visível que o personagem desenvolveu para sobreviver a esse medo. É involuntário, é adaptativo, mesmo que ele tenha nascido com uma tendência natural mais expansiva, mais reservada, mais emocional ou mais relacional, ele vai se moldar conforme o medo que ele carrega. Um personagem naturalmente expansivo, ele pode simplesmente se tornar retraído se o medo dele for o de ser rejeitado. Ou o contrário, alguém naturalmente introspectivo pode se forçar a ser sociável se o medo dele for o de ser esquecido ou ignorado. Essa camada é o reflexo mais visível da ferida emocional. É o ponto onde o instinto natural se mistura com o instinto de proteção. E tem um fator que pesa muito nessa construção: a infância. É lá que o personagem aprende o que é seguro e o que é perigoso. Se ele cresceu com pais mais permissivos, pode desenvolver uma expansividade artificial, uma necessidade de chamar a atenção, de se afirmar o tempo todo, porque nunca aprendeu a colocar limites saudáveis. E isso cria personalidades distorcidas e é justamente aí que mora a verossimilhança. Agora vamos ver isso na prática. Pensa lá no Chris do filme Corra. O cerne dele é a noite em que a mãe morreu quando ele era criança, sabia que algo estava errado, mas ele ficou paralisado. O subconsciente dele é o medo de não agir quando mais importa, de ficar parado enquanto alguém que ele ama sofre. E o temperamento? Ele se torna observador, contido, polido, ele evita confronto e se retrai. Esse comportamento é o jeito que ele encontrou para sobreviver à culpa. Ele se comporta como quem tenta controlar tudo, até a própria reação. A profissão dele? Fotógrafo, reforça isso, alguém que observa o mundo à distância, que captura o momento antes que algo ruim aconteça. É o instinto natural da sensibilidade misturado com o medo, não agir a tempo. E agora olha o Arthur Fleck de O Coringa. O cerne dele é o abuso e o abandono na infância. O subconsciente é o medo de ser invisível e não importar para ninguém, de gritar por ajuda e ninguém ouvir. E o temperamento, ele se torna extremamente emocional e extrovertido. Ele se força a ser expansivo, ri alto, faz palhaçadas, exagera porque ele acredita que se for divertido o suficiente, alguém finalmente vai olhar para ele. Só que isso é uma expansividade forçada, uma tentativa desesperada de compensar o medo de ser invisível. E o que é mais triste, quanto mais ele tenta ser notado, o mundo o ignora. O temperamento dele se distorce completamente até que o personagem explode e cria uma nova persona, o Coringa, como resposta final à rejeição que ele viveu. Entende como a personalidade dele não é aleatória? É uma mistura entre o instinto original, o desejo de conexão e a adaptação do trauma, a necessidade de ser visto a qualquer custo. E é isso que acontece com todos os personagens bem construídos. O temperamento é a camada que mostra como o personagem aprendeu a se proteger do medo, e é por isso que quando a história começa, ele não é apenas quem nasceu para ser, ele é quem o mundo o forçou a ser. E como escolher a personalidade certa para sua história? Agora vem o ponto que separa o escritor que preenche fichas daquele que constrói histórias vivas. Não é o personagem que se encaixa à personalidade, é a personalidade que se encaixa à sua história. É ela que vai decidir se o seu protagonista é colérico, fleumático ou tipo 4 do Eneagrama. Pense na história que você quer contar, pensa nas situações de pressão, nas viradas principais e pergunte: que tipo de pessoa tomaria as atitudes que essa história exige? Porque uma personalidade mal encaixada pode quebrar a verossimilhança. Se você coloca um personagem passivo demais em uma história que obriga a ação, o leitor não vai acreditar nas reações dele. Vai parecer forçado. E o contrário também é verdade. Um personagem naturalmente impulsivo, colocado em uma trama que exige silêncio, observação e paciência, pode soar artificial. A personalidade precisa estar alinhada ao tipo de jornada que você quer que ele viva. Então pensa assim: colocar um personagem fleumático,
calmo, conciliador, observador. Para viver um assalto, não vai gerar uma cena de reação explosiva. Ele provavelmente entraria em pânico interno, congelaria, tentaria negociar ou simplesmente obedecer. E isso faz todo sentido dentro da lógica dele. Mas esse mesmo personagem talvez fosse a vítima perfeita de um serial killer e não o protagonista que vai atrás da vingança. E isso não é um problema, é coerência emocional. Um personagem colérico, por outro lado, reagiria tentando tomar o controle, enquanto um melancólico talvez só observasse em silêncio e depois carregasse o trauma para sempre. Escolher a personalidade certa é entender o que as viradas da história exigem emocionalmente. Isso não significa que personagens quietos ou introvertidos não reagem. Reagem sim, mas de outro jeito. Um personagem retraído que guarda rancor pode agir motivado pelo acúmulo de raiva, enquanto o outro mais leve, que perdoa e esquece fácil, talvez nunca chegue nesse ponto. E é aí que mora a diferença entre a vítima que precisa de um herói e o herói que reage quando ninguém mais consegue. Então, antes de escolher a personalidade, volta para sua história, olha para os grandes momentos, os dilemas, as decisões, as perdas, os riscos e pergunte quem teria a estrutura emocional necessária para viver isso tudo. Quando você responde essa pergunta, a personalidade certa aparece sozinha, porque ela não vem de uma ficha, ela nasce da história que você quer contar. E com isso fechamos a terceira camada da boneca russa, o temperamento, a camada que dá forma à personalidade do personagem, o jeito como ele reage ao mundo guiado pelos instintos primitivos e pelas adaptações emocionais que ele desenvolveu ao longo da vida para sobreviver ao medo que carrega. Essa camada é o equilíbrio entre o que ele nasceu para ser e o que o mundo fez dele. Vou deixar os 2 vídeos complementares sobre os temperamentos e o Eneagrama para te ajudar a aprofundar essa camada na prática. E na descrição você pode baixar o PDF gratuito com as 6 camadas do personagem para acompanhar toda a série na ordem certa. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros capítulos, corre lá para assistir. No próximo episódio, a gente vai subir mais uma camada da boneca e entrar numa parte que muda completamente a forma como o personagem enxerga o mundo. Fui!